Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento em todos os jornais pela União Europeia e acredito que, provavelmente, no mundo inteiro, que é a nova variante que chegou na Europa, que já é bastante predominante em algumas regiões da África, e como isso afeta o trânsito aéreo entre países, as medidas de restrição, o que pode acontecer, tudo mais. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho algumas informações bacanas sobre isso, importante, não diria tanto bacana, mas importante. Com respeito a quem está pensando em vir para a Europa, seja para turismo, seja para estudar, e está com medo do que isso pode representar. Mas antes disso, quero dar alguns recadinhos. Primeiramente, eu queria agradecer, porque se vocês arrastarem o vídeo aqui, vocês vão ver que a gente chegou nos 40 mil inscritos. Eu agradeço a todo mundo que acompanha aqui o canal e gosta do modo como eu transmito as informações aqui, de uma maneira talvez mais realista, talvez mais direta, enfim. E justamente por conta disso, como vocês também podem ver, agora vocês têm um botãozinho de membros, que você pode ser membro por um valor simbólico aqui do canal e ser parte da discussão sobre os assuntos que vão ser tratados aqui, sobre vida na Europa, estudar na Europa, se mudar para a Europa, estudar fora do Brasil e em outros países que não necessariamente, né, são os mais tradicionais, como também é o caso da Argentina, que a gente sempre tratou aqui no canal. Então você pode, é só clicar e ver lá. É um valor bem simbólico mesmo, só se você quiser, puder, a gente agradece, porque isso ajuda a manter aqui o canal. Mas, enfim, vamos falar sobre a variante Omicron, né, que foi confirmada e dado o nome no final da última semana. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia que o vídeo sai, justamente para que as informações sejam o mais atualizadas possíveis, tá? Eu tenho aqui anotado num papel o número de países já e o número de casos que foram confirmados fora da África Austral, né? Para quem aí tá meio alienado, talvez deve ter visto alguma coisa, mas imagino que todo mundo já saiba que surgiu uma nova variante confirmada em Botsuana, na África do Sul, vários casos em Moçambique também, e que está se espalhando pelo mundo. Hoje existem vários países da União Europeia que já confirmaram, Israel também, Hong Kong também. No caso, o último país a confirmar foi a Holanda, os Países Baixos confirmaram 13 casos hoje de manhã. São 2 casos também na Alemanha, 2 no Reino Unido, 1 na República Tcheca, o primeiro na Europa como um todo foi na Bélgica, já na sexta-feira à tarde, se eu não me engano, e 1 caso na Itália. Antes de falar sobre a questão das medidas, é muito importante ressaltar algumas coisas que eu tive acompanhando e pra gente manter a calma, manter a tranquilidade. Porque uma questão é lógica, como a gente viu com todas as outras variantes, não é uma questão de e se a variante chegar, é uma questão de quando ela chegar e como o sistema de saúde do nosso país vai estar quando isso acontecer. E também tratar de baixar um pouquinho os ânimos aí das notícias sensacionalistas e sem fundos científicos que falam de que essa variante vai fugir à resposta imunológica das vacinas, de que isso, de que aquilo, porque tem 30, 40, 50 mutações aí na proteína spike, que já foi detectado, isso sim é fato, né, essas mutações que aconteceram, e dá uma tranquilizada, porque a gente não sabe ainda ao certo, isso vai levar um certo tempo para que a gente saiba. O que sim já se sabe por um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde da África do Sul, das pessoas que foram hospitalizadas com essa variante hoje na África do Sul, 2/3 da população não estavam vacinados, porque a cobertura vacinal na África do Sul, assim como basicamente em todos os países da África, é baixo. A África do Sul era um dos países com maior número de vacinados, mas menos de 1/4 da população tem a vacinação completa. Então, 2/3 são pessoas não vacinadas, e esse outro terço que sobra é de pessoas que tinham apenas uma dose, ou seja, nesses números preliminares, que ainda é muito recente para falar qualquer coisa, a vacina ainda assim está segurando de alguma forma. Então, vamos acalmar. Tem uma outra questão. Se fala de que essa variante ela é muito mais infecciosa, e realmente ela pode ser, realmente ela tem mostrado isso, mas tem uma questão que o Átila Yamarino, né, que para quem não conhece, deveria conhecer, é doutor em microbiologia, ele fez uma live ontem, ele foi muito esclarecedor nisso, que pode também estar acontecendo um fenômeno conhecido como fenômeno fundador, que é a África do Sul vinha com uma queda de casos, e justamente surgiu aí, começou a expansão, né, da nova variante, e por conta disso ela começou a prevalecer muito mais com respeito à variante Delta, que era predominante naquele momento. Por diferentes motivos, possivelmente por conta das mutações, possivelmente porque essas mutações podem chegar a transformar o vírus em mais infeccioso, mas também pode ser por essa questão do efeito fundador. Porque uma variante estava em queda, a outra começa a subir e proporcionalmente elas vão mudando essa prevalência por um ciclo natural e porque
justamente essas mutações podem colaborar nesse processo. Não se sabe nada ainda com respeito ao processo das vacinas, se elas vão ser eficazes ou não, quanto de eficácia vão ter com respeito a essa nova vacina. Isso tudo vai demorar algumas semanas para que a gente tenha alguma informação concreta com respeito a isso. Então o que a gente pode fazer é manter a calma, parar de surtar com respeito a isso e manter o bom senso, né? Continuar usando máscara, higienização das mãos, evitar ambientes aglomerados, ambientes com pouca ventilação, tudo que a gente já deveria estar fazendo já antes. Algo muito importante também que o Átila fala nessa live e que é muito esclarecedor, ele faz dois paralelos com as situações que a gente tem no mundo hoje. Uma é o caso da Europa nesse momento, que é o epicentro da pandemia, com a variante Delta e com possivelmente a variante Omicron agora, e o caso da África do Sul e Botsuana, né? Em que na África a gente tem uma cobertura vacinal muito mais baixa do que na Europa. E aí ele fala sobre essa questão da resistência à vacina. É pouco provável, não quer dizer que não seja real, mas é pouco provável de que a variante que surgiu agora lá seja resistente às vacinas, justamente porque a cobertura vacinal da população é muito baixa, para que justamente o vírus tenha mutado para fugir essa resposta do nosso sistema por conta das vacinas que foram dadas. Nesse momento a gente deveria estar se preocupando com essa situação, sim, na Europa hoje, que tem um boom de casos, né? Aí no Reino Unido, na Alemanha, a Alemanha que particularmente tem semanalmente subido cada vez mais o número de casos. Aqui em Portugal, particularmente, não foi detectado nenhum caso ainda, mas como eu falei, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas, já para dar uma acalmada em todo mundo, até o próprio Ministério da Saúde lançou uma nota falando sobre como a gente está lidando com o aumento de número de casos. Porque lembrando, a vacina ela não tem eficácia de 100%, pessoas vão continuar se contagiando, pessoas vão continuar adoecendo. A questão da vacina é evitar casos graves, casos de internação e morte. Tanto é que foi feito esse quadro comparativo em que, para a mesma semana do ano passado, quando a gente ainda não tinha os imunizantes, para essa semana, o número de infectados é muito semelhante, porém, o número de internados em terapia intensiva e o número de mortos atualmente é de 25% do que era em um momento anterior no ano passado, fazendo com que, assim, o sistema de saúde não se sobrecarregue. Obviamente, isso pode mudar, pode ser que a gente tenha um boom aí por X motivo, pode, e é justamente por isso que a gente tem que manter as medidas de prevenção, ok? Agora vamos falar sobre as medidas que estão sendo feitas com respeito ao ingresso na União Europeia como um todo. Já na sexta-feira, o Conselho da União Europeia aconselhou a que todos os países membros da União Europeia cancelassem todos os voos com países da África Austral, que são, aí dependendo do país, foram cancelados entre voos entre 7 países, outros cancelaram entre 13 países, e basicamente todos os países do mundo estão fazendo isso. É um pouco complicado, né? Foi muito debatido isso na mídia internacional e pelos governos de diferentes países, porque a gente sabe que isso sucedeu, de que isso aconteceu, de surgir uma nova variante lá, por uma questão muito complicada, né? E que eu já falei aqui no canal. Não adianta a gente pensar em vacinar e dar dose de reforço, qual a gente tem que dar, e já a OMS sugeriu isso, né? De que vai ser necessário uma dose de reforço, mas não adianta a gente querer dar dose de reforço e fazer com que toda a população dos países ricos tenha uma dose de reforço, porém, continentes como a África não tem uma cobertura vacinal minimamente considerada boa, né? Que a maior parte dos países lá, como eu falei, o país com melhor cobertura vacinal, ou um dos com melhor cobertura vacinal é a África do Sul, em que só 25% da população está 100% imunizada. Então é um pouco complicado. A gente tem que pensar aí que o vírus ele não vai respeitar uma linha geopolítica e ele vai continuar se disseminando e a gente precisa entender essa questão, porque é uma questão de desigualdade social, né? Todo mundo precisa estar imunizado para a gente poder controlar e poder, daqui 1, 2 anos, voltar a uma realidade um pouco mais tranquila. Voos da África do Sul, Botsuana, Moçambique, entre outros países que já confirmaram casos, estão nesse momento suspensos para basicamente todos os 27 países da União Europeia, entre outros países, e cada um dos países está ampliando as suas medidas para o ingresso. Com respeito a pessoas que estão vindo do Brasil para a União Europeia, não há nenhuma modificação, porque, primeiro, o Brasil não é o epicentro, no caso dessa variante, não existe nenhum caso confirmado no Brasil, a cobertura vacinal no Brasil, nesse momento, dependendo da região do Brasil, está muito boa, o qual tem que continuar ampliando, obviamente,
E o que os países estão solicitando para que essas pessoas que vão viajar e que têm as fronteiras aéreas abertas para turismo com o Brasil, assim como para qualquer outro país que tenha uma aberta para turismo, é que a pessoa apresente um teste molecular, e aí dependendo do país eles vão aceitar o antigênio nas últimas 48 horas, PCR nas últimas 72 horas. Pelo que eu tenho visto aí, a maior parte dos países está priorizando de que a pessoa apresente o PCR, mas está aberto para as duas. O interessante é você entrar no site do IATA, né? Que aí lá você vai encontrar todas as normativas já atualizadas, aí você vê pela data, com respeito aos testes que são aceitos para o país para onde você está indo. Existem países que não abriram as fronteiras para turismo com o Brasil, como é o caso da Itália, por exemplo, que é um país que muita gente tem questionado sobre a reabertura. Acho pouco provável que eles reabram esse ano as fronteiras com o Brasil, porém, para voos diretos, né? Tem muita gente que acaba fazendo vem para um país que tem a fronteira aberta para turismo como o Brasil, como é o caso de Portugal, ou o caso da Espanha, e depois de alguns dias visitando esses países, acabam pegando um voo interno na União Europeia e vão visitar, por exemplo, a Itália, né? Que não existe nenhum tipo de controle nesse aspecto, né? E nenhuma proibição, melhor dizendo. Porque, na verdade, pelo que eu estive lendo, quem quiser me corrigir, pode corrigir aqui embaixo nos comentários, a proibição é para pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, né? E aí, por isso, existe essa restrição. Mas, se a pessoa tiver há mais tempo e for atravessar de outra forma, ok. Países têm aplicado sanções para aquelas pessoas que não apresentam certificado de vacinação interno na União Europeia ou certificado de teste molecular, como é o caso de Portugal. Quem entrar em Portugal continental por via aérea e não apresentar um certificado, a companhia aérea tem sanção e as pessoas podem ter multas de até 20 mil euros. E quem entrar em Portugal continental por via terrestre e não apresentar um teste, tem multas, tem sanções que podem chegar aos 500, 600 euros. O valor é um pouco mais baixo, porque justamente se está transitando dentro da União Europeia, principalmente, né, Portugal e Espanha, que tem uma cobertura vacinal bacana e os números dentro de tudo estão bastante controlados. Vários países da União Europeia já decretaram lockdown em diferentes momentos, como é o caso da Áustria, da Eslováquia, e alguns outros países estão fazendo de maneira regional. Portugal não vai fazer isso e a Itália também não vão fazer lockdown por hora, porque os números estão relativamente controlados, mas sim criaram novas medidas, como para entrar em restaurante, para entrar em hotel, você precisa apresentar, além do certificado de vacinação, um teste. Então é uma questão que está sendo tomada muito a sério para que justamente não se sobrecarregue o sistema de saúde desses países. Além disso, outras medidas estão sendo tomadas, como é o caso da educação, em que depois da pausa que existe entre Natal e Ano Novo, o calendário escolar de muitos países, que começava já no dia 3 de janeiro, foi alterado para iniciar as aulas no dia 10 de janeiro, para que justamente se dê um período de 10 dias, que é o período de incubação das atuais variantes, para poder cortar e quebrar cadeias de contágio e não espalhar isso pelas escolas, né? Aqui em Portugal isso foi decretado desde a educação inicial até as universidades. As nossas aulas retornam só no dia 10 de janeiro. Isso tudo entra em vigor, pelo menos aqui em Portugal, no dia 1º de dezembro, ou seja, na quarta-feira. E além disso, obviamente, isso pode ter novas modificações nos próximos dias, dependendo do que for acontecendo, né? Das novidades que forem saindo com respeito ao estudo pelos corpos técnicos, com respeito à nova variante. E a situação, obviamente, interna da União Europeia, não só por conta da variante, mas por conta da atual situação sanitária por aqui. E vamos manter tudo ao tanto aqui no canal e pelas redes sociais, né? Então aqui embaixo no box de descrição para você clicar lá e acompanhar, porque eu sempre estou publicando basicamente todos os dias informação um pouco atualizada dia a dia sobre a situação. A Organização Mundial da Saúde sugeriu às pessoas que puderem adiar suas viagens e aquelas que não puderem adiar ou que não forem adiar, para que tomem cuidado e tomem as medidas necessárias, né? Usar máscara, isolamento, né? Quarentena se for possível. Isso é importante. Nenhum país da União Europeia, para quem vem do Brasil, solicita nesse momento a quarentena, salvo alguns casos muito específicos, mas Portugal, a Espanha, a França não solicitam quarentena para passageiros vindos do Brasil, pelo menos por hora, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse girão aqui de notícias. Acho que teve bastante informação por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês. Comentem aqui embaixo como é que está a situação, se caso você está morando em outro país aqui da União Europeia. Aqui em Portugal está um pouco apreensivo, todo mundo está bastante apreensivo.
mas esperemos pelo melhor e tomemos o cuidado para que o melhor aconteça, né? Ou o menos pior aconteça. E claramente, como sempre digo, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative as notificações e agora seja membro aqui do canal e faça parte do grupo de discussão de conteúdo por aqui. A gente se vê no vídeo de quarta-feira com um vídeo bem natalino. Até mais. Tchau!